Bem-vindo ao episódio 137. Esse é o episódio final da série de 3 aulas especiais. Uma trilogia completa que a gente preparou aqui, especial de final de ano, né? A gente começou na última semana do ano 2022 e já estamos aqui na segunda semana do ano 2023. Então foi um especial de fim de ano, digamos assim, que nós fizemos aqui no canal. Espero que você tenha assistido as primeiras 2 aulas. Se você não viu, está aqui na descrição. Procura que você vai ver a parte 1 e depois vai ver a parte 2 e agora vai ver a parte 3 dessa análise, esse estudo de caso, um cliente com um projeto em Revit de uma edificação comercial que precisava instalar estações de recarga para veículos elétricos e que por isso precisou também colocar um projeto de uma subestação elétrica e agora, na aula de hoje, a gente vai fechar com chave de ouro ajudando o cliente a sair de uma situação que seria um problema muito breve para ele, que é o aumento do consumo. Ele precisa, então, de um projeto, de uma geração fotovoltaica, e a gente está à disposição desse cliente para ajudar a achar a melhor solução. Por quê? Porque o nosso método, que você está vendo na tela aí, não envolve só um projeto, nem 2. Não, envolve vários projetos. A gente olha para o mercado de uma forma diferente. A gente explora todas as possibilidades de cada negócio. Por isso, nosso método é único. Nosso treinamento aqui também, que você vai ter conosco, é único e exclusivo para que você aprenda a explorar corretamente o mercado e isso vai te levar para o melhor resultado possível, que é o que nós buscamos aqui no canal para vocês, que é triplicar a renda com projetos elétricos. Na aula de hoje, nós vamos abrir de novo o projeto no Revit, vamos analisar a coberta, vamos analisar os espaços, vamos analisar o sombreamento, a irradiação solar e achar a melhor solução técnica para o cliente instalar a geração fotovoltaica. Talvez ficando no grupo B ou ficando no grupo A, mesmo tendo a subestação. Vamos falar sobre tudo isso. Hoje a aula está bem interessante, principalmente para quem é da área de energia solar também. Vamos rodar a vinheta e vamos começar essa aula. Bom, gente, então dá uma olhada aqui no nosso projeto. A gente está com nosso empreendimento aqui, o nosso cliente, né, empreendimento comercial, e essas 2 torres bem próximas. A gente modelou as torres mais próximas do cliente. Tem outros prédios aí por perto, nessa região, mas a gente preferiu isolar essas que são as únicas que têm clara influência, né, clara sombra. Você está olhando aqui, ó, clara sombreamento sobre o telhado do nosso cliente. E é tão perto a ponto de o cliente mesmo poder dizer assim, olha, no meu caso, não dá para gerar energia não, porque eu tenho 2 prédios aqui enormes do meu lado fazendo sombra. Na cabeça dele está inviável esse projeto. Nossa missão, então, é mostrar para esse cliente que é viável. A gente pode literalmente salvar esse negócio. Basta a gente conseguir provar e comprovar, né, que é viável sim, apesar do sombreamento, é viável. E agora eu preciso trazer atenção para você para o seguinte ponto, ó. Fiz uma aula até recente aqui no canal, procura aqui, onde a gente conversou muito sobre sombreamento. Eu expliquei que existem praticamente 2 tipos de sombreamento que têm interferência no sistema de energia solar. Você tem que ter clareza sobre isso, muita segurança sobre isso. Existe o sombreamento que é pontual e permanente, ou seja, aquele sombreamento causado, por exemplo, por uma antena, por uma platibanda, por algum elemento da arquitetura, por exemplo, como a gente vai ver aqui perto, você vê que tem uma caixa d'água aí em cima, que é um sombreamento permanente. Esse tipo de sombreamento vai causar pontos quentes, os hotspots. E esses sim são perigosos. Muito ruim você ter um sombreamento, projetar um sistema solar, já prevendo um sombreamento como esse, específico, pontual e permanente. Muito ruim, muito perigoso para a sua instalação. O outro tipo de sombreamento é o sombreamento parcial, ou seja, é um sombreamento que vai, durante algumas poucas horas do dia, ter um sombreamento na região que você vai ter o seu sistema de energia solar. Isso não impede de você ter a geração, porque na maioria das horas de um dia, ou na maioria das horas e dos dias e dos anos naquele cliente, naquele telhado, naquele local, tem mais horas de sol do que horas de sombreamento. O sombreamento é parcial e temporário. Não é o suficiente para causar pontos quentes, porque não é pontual. É um sombreamento bem expandido, digamos assim.
que esse sombreamento causa? Perca de rendimento. Óbvio, né? Claro. Não é a mesma geração do que você ter uma superfície totalmente limpa, sem nada, sem sombra nenhuma. Mas, se você tiver como mensurar essa perda, essa redução, esse impacto desse sombreamento parcial, se você levar isso em consideração no seu projeto, você pode sim gerar energia naquele local, já que você está considerando essa influência, considerando essa sombra parcial. E aí, para você conseguir fazer isso, para você conseguir considerar, não dá para fazer o chutômetro. Não pode. Você vai fazer muito errado. Ah, não, eu tenho uma sombra parcial, então a minha radiação aqui normalmente ela é 5,5, então eu vou chutar aqui para esse projeto vai ser 3, 4. Vou chutar. E com esse chute que você está dando aí, normalmente o projetista gosta de dizer que é premissa, né? Mas premissa tem que ser comprovada, baseada em fatos. Premissa sem estar baseada em fatos, em evidência, é um chute, tá? E se você chutar a irradiação assim, de cabeça, do nada, você pode estar em risco de perder o negócio. Você vai colocar muito mais módulos fotovoltaicos do que o necessário, porque você está colocando a irradiação, chutando essa irradiação lá para baixo, considerando uma sombra. Então, qual é a única solução que eu considero tecnicamente viável, que é você mensurar por exato qual é a irradiação solar, considerando esta sombra. Considerando. E para isso, meus amigos e minhas amigas, você precisa fazer um estudo de sombreamento. Uma análise de sombreamento e radiação solar no projeto. E esse tipo de coisa aqui você vai encontrar muitas e muitas vezes. E detalhe, o projeto já nasce no Revit, vem passando por todas as disciplinas, a arquitetura, a hidrossanitária, combate a incêndio, a estrutural, a elétrica. Como você viu aqui no nosso mesmo estudo de caso, nós mesmos acabamos de fazer a inclusão de um sistema de recarga de veículos elétricos, uma subestação. E agora, na mesma ferramenta, você vai ver que é a ferramenta ideal para fazer um estudo solar. Olha que incrível essa ferramenta de opções que você tem. É por isso, gente, que eu recomendo isso aqui para vocês, que vocês dominem. Quem está dominando isso aqui no mercado é um profissional totalmente diferente. É um profissional muito diferenciado, muito valorizado. E agora você está entendendo o porquê com esse estudo de caso completo aqui, né? Com essa trilogia que a gente preparou aqui para vocês. Você está vendo passo a passo. E olha que a gente está falando só do mundo aqui da elétrica, que é o nosso foco aqui. Então vamos mergulhar aqui e vamos fazer esse sombreamento. A gente tem que fazer, primeiro, vou dividir em duas partes, tá? A primeira análise é uma análise que você vai chamar aí de análise visual. Visualmente, a gente vai usar os recursos dessa ferramenta, analisar, fazer um estudo visual durante todo um período de um ano, o comportamento destas sombras aqui que você está vendo. O objetivo visualmente é entender como é que se comporta essa sombra aqui, ó, essa sombra, como é que ela se comporta. Tem outra sombra ali que talvez venha para cá também, para impactar o cliente. Como é que se comporta ao longo de um ano? Eu não vou ficar um ano todo lá parado filmando a sombra. Nem vou pedir para nenhum estagiário fazer isso, né? Então, olha, a gente tem condições agora, vou lhe mostrar aqui como é que a gente pode fazer isso, de analisar essa sombra. E no segundo momento, nós vamos mensurar por exato. Não é mais ficar só olhando e analisando como é que a sombra se movimenta durante um ano. A gente vai especificar, calcular o número exato da irradiação solar neste local que a gente quer fazer o nosso projeto. E com base nessa premissa principal, que é a irradiação solar exata, considerando a sombra, só dá para chegar nesse número via sistema, via software, via simulação. E é isso que nós vamos fazer aqui, que você vai ver que essa ferramenta aqui do Revit é incrível e já tem isso também para fazer. E eu vou ensinar você a fazer isso também por completo, profundamente lá no curso Projeto Elétrico, tá? Então, vamos no segundo momento aqui dessa análise, pegar a irradiação exata, considerando a sombra, e vamos pegar ela como premissa e fazer o nosso projeto. Vamos modelar essa usina aqui na coberta do cliente e vamos apresentar para o cliente com todos os recursos e fatos e provas e evidências técnicas de que sim, é possível ele gerar energia. E com essa segurança técnica, ele vai fechar esse negócio com a gente. Você tem mais um projeto para fazer aí, para faturar. A consequência final de tudo isso só é uma. É você ter mais faturamento, mais renda para você e para sua empresa e para o seu negócio. Então vamos direto aqui comigo. Ó. Vou ligar aqui o caminho do sol para você ver. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Carrega um pouquinho. E agora você já vê aí o caminho do sol configurado aqui
para um dia, tá? A gente colocou, por exemplo, aqui do nascer do sol ao pôr do sol. Eu vou aumentar aqui a tela para você visualizar melhor aqui essa imagem. Diminuir aqui um pouquinho essas configurações aqui, essas propriedades, para a gente poder ver com mais amplitude. Dá uma olhada nesse recurso aqui, gente, ó. Nesse momento, a gente consegue ver a sombra aqui dessas duas torres dentro do nosso projeto, às 8h38. A gente tem aqui o norte, o sul, o oeste, o leste, onde o sol vai nascer aqui. Então, olha só, a gente tem todo o caminho do sol aqui até do nascer do sol às 5h38. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Isso aqui a gente pode configurar também. 5h38, nessa região onde a gente está, até 17h32. Deixa eu colocar aqui o zoom para você ver também. 17h32, o pôr do sol aqui. A gente tem todo o dia inteiro, aqui ó, 17h32, para a gente fazer essa análise durante um dia completo, tá? Então vamos ver como é que se comporta essa sombra aqui, inicialmente durante o dia, até onde temos impacto dessa sombra aí no nosso cliente. Eu vou trocar aqui a visualização inicialmente, colocar aqui Hidden Line, para ficar um pouquinho mais fácil a gente visualizar aqui esse movimento do sol. Ok, vamos agora então mexer aqui o sol e colocar um outro horário, tá? Tá 8h38 aqui nesse momento. Colocar aqui mais ou menos para 7h30. Vamos ver como é que fica o impacto dessa sombra. Olha só, 7h38. Você vê então aqui, ó, que tem um pouquinho de sombra. Só está bem menos sombreado do que o momento que estava antes. Se a gente colocar mais para trás aqui um pouquinho, ó, mais ou menos na hora do nascer do sol, 5h30, vemos que tem um pouco mais de interferência já nesse momento. Agora eu vou configurar, mostrar para vocês aqui como é que a gente pode configurar esse caminho do sol aqui por completo. A gente vai vir aqui em configurações, caminho do sol, configurações do sol, e aqui a gente pode escolher qual é o solstício que a gente quer ver essa visualização, qual é a localização, a data exata, quantos quadros eu quero ver por momento, tá? Todas essas opções aqui são opções que a gente pode alterar. Vamos deixar do jeito que está aqui um dia e vamos colocar aqui agora prever estudo solar. E agora a gente tem alguns quadros, a gente vai ver durante o dia inteiro. Acompanhe comigo aqui, ó. Basta clicar aqui, a gente vai ver, ó, 6h30, a sombra praticamente somente ali da caixa d'água, né? A gente vê claramente ali, ó, o local. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. O local que está, essa sombra não é dos prédios, e sim da própria caixa d'água. Então vamos para mais um quadro adiante, para a gente ver aqui, ó, 7h38, sombra também ali da caixa d'água, e um pouquinho no telhado, na parte mais da direita do telhado, sim. Próximo quadro é o quadro de 8h30, a qual a gente já tinha até visto aqui do início, né? A gente vê que nesse momento de 8h30 tem um grande impacto nessa coberta, praticamente metade da coberta. Vamos ajeitar aqui para a gente ver melhor. Praticamente metade da coberta está sendo impactada por essa sombra. E agora o próximo quadro, 9h39, 38 mais ou menos. Veja que está praticamente liberada de sombra. Está um pouquinho ali além da caixa d'água, a sombra do prédio. Aí agora nesse momento, 10h30, já temos a superfície que a gente está analisando para fazer o projeto fotovoltaico praticamente toda livre. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Toda livre. Às 10h30 já temos totalmente livre de sombras nesse dia, nesse momento, tá? Nessa época do ano aqui de junho. Isso é muito importante, a gente vai já ver outras épocas do ano aqui para fazer um estudo completo. Por enquanto, um estudo visual. Podemos concluir então que desse momento em diante, claramente, não vamos ter nenhum impacto mais ao longo do dia, né? Não vamos ter mais nenhum sombreamento nessa superfície durante o dia inteiro. De 10h30 até 17h30, 18h, dependendo da época que o sol vai se pôr, a gente tem aí, então, a superfície livre para geração de energia fotovoltaica. Então, o impacto dessa sombra aí, o impacto real, está aí entre 5h30, mais ou menos onde o sol nasce, até 10h30. É um impacto considerável, é uma sombra que a gente precisa levar em consideração no projeto, mas também não é algo que inviabiliza a geração fotovoltaica, porque você tem a grande parte do dia, de 10h30 até 6 horas, a grande parte do dia com irradiação direta na superfície, sem nenhum sombreamento. Então, vale sim a pena a gente analisar de quanto vai ser esse impacto, quantificar em números. Quanto vai ser a irradiação solar considerando essa sombra. Antes disso, eu vou só colocar aqui o restante dos quadros durante o dia para realmente não ficar nenhuma dúvida de que não vai mais haver sombreamento. Olha só, o momento aqui de 11h30, momento agora de 12h30, a sombra já vai indo lá para o outro lado, 13h30, 14h38, a sombra já foi embora bem longe do nosso cliente, 15h30, 16h30,
temos a superfície aqui ó, totalmente liberada para gerar energia durante a grande parte do tempo. Essa animação aqui, inclusive, pode ser automática. Eu posso simplesmente clicar aqui ó, em play, que ele vai me mostrar um vídeo, uma animação. Eu posso até exportar em vídeo, se eu quiser mandar até para o cliente, pelo WhatsApp, para ele ver claramente, olha, nesse momento aqui temos impacto, a partir desse ponto em diante, olha, já não temos mais nenhum impacto de sombreamento nessa época do ano aí no seu telhado. Isso aqui é uma evidência clara, técnica, de alta qualidade, para ele ficar convencido de que sim, ele pode gerar energia nesse local. Agora eu vou trazer o sol de volta aqui mais ou menos para a área onde a gente tem sombreamento, de volta aqui para as 8h38 da manhã. Vamos dar um zoom aqui bem de pertinho na nossa coberta, para a gente ver claramente aqui a influência dessa sombra durante esse período do ano, nesse dia. Você vê aí que nesse horário a gente tem a influência do prédio e um pouquinho de influência aqui, ó, nessa região aqui do prédio e nessa região da caixa d'água aí, ó. A gente também tem que levar isso em consideração, o reservatório de água e área técnica ali que está previsto na edificação. Aqui não pode ter em nenhum momento do dia, essa região aqui está mais para uma sombra estática, né? Essa região que está pertinho aqui do reservatório de água da edificação. Essa região aqui é uma região perigosa para colocar módulos, a gente vai evitar no nosso projeto. Mas essa sombra aí do prédio é uma sombra que se faz presente durante poucas horas do dia. Então, e épocas do ano também, a gente vai daqui a pouco ver. Então não tem problema, a gente só tem que mensurar de forma exata e levar isso em consideração na hora de dimensionar o nosso sistema. Com o passar dos meses do ano aqui, essa outra torre aqui, ó, vai causar uma sombra aqui nesse outro lado. Eu quero ver então como se comporta em outras épocas do ano para a gente ver esse sombreamento. Então vamos fazer logo essa alteração? Vamos ver como é que se comporta então essa torre aqui para o outro lado do sombreamento. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui nas configurações novamente, nas configurações do sol, e agora eu vou colocar, em vez de um único dia, eu vou colocar múltiplos dias, escolher a opção aqui de 1 ano, estudo solar de 1 ano, coloco aqui quadros suficiente, não preciso estar todos os quadros de todas as horas, eu vou escolher, por exemplo, uma hora específica do dia para ver esse estudo. Aqui eu poderia configurar exatamente que horas eu quero ver todo o estudo. Eu vou manter aí exatamente como está, do nascer do sol até o pôr do sol. Vou colocar OK aqui, aplicar e OK. E veja que já mudou completamente ali nosso estudo solar agora. Dá uma olhada só. A gente tem o caminho do sol aí de um certo dia, mas ele foi lá para o outro lado. Veja que o caminho do sol agora ele tem tanto o caminho de um dia, como na lateral aqui, na parte esquerda e na parte direita, você vê aí que o Sol faz um trajeto, ele se locomove, né? Ao longo de um ano aí, um ano inteiro, quando a gente vê, veja bem, a gente está vendo um ano inteiro. Dá um zoom aqui para ficar melhor a gente ver. Ele se locomove ao longo de um ano inteiro por essa região aqui, ó. Essa figura aqui, que tem formato de 1/8, a gente chama de analema, né? O trajeto que o Sol percorre ao longo de um ano, de uma determinada hora específica, você vai ver sempre ele fazendo esse desenho aí ao longo de um ano. Então, para nós aqui interessa saber que ele vai fazer essa variação. Então é como se fosse uma dança. Essas sombras aqui, desses prédios, elas vão ficar ao longo de um ano dançando para um lado e para o outro, ao extremo esquerdo e ao extremo direito. E é isso que eu vou lhe mostrar agora aqui. Vamos fazer uma configuração aqui que vai ficar bem claro de você ver isso. Antes eu vou colocar o Sol aqui nesse dia específico na pior posição possível, né? Eu vi aqui que na pior posição possível, às 9h, 9h30, né? Vamos mudar aqui um pouquinho a posição do Sol, que é a posição que vai estar tendo mais influência de sombra desses prédios, ó, 9h30. 9h30 não está tão ruim, então deixa eu voltar aqui para a posição que estava antes. Vamos dar uma olhada então como é que fica essas em outras horas, né, as piores horas do dia. 9h30, veja que a sombra do outro lado ficou um pouquinho mais reduzida, às 9h30. Vou mudar aqui agora para as 10h30, vamos ver se eu consigo aqui posicionar o Sol. 10h30 praticamente já não temos mais sombreamento. Muito parecido com o outro extremo do ano, né? Às 10h30 também, ó, não temos mais praticamente sombreamento na nossa superfície, né? Muito parecido com a posição lá da época de junho que nós estávamos vendo. Beleza. Agora eu quero ver posicionando o Sol na pior posição possível, no pior cenário possível, na pior hora possível, né? E ver isso ao longo de um ano, como é que se comporta. Então vamos voltar aqui. Vou colocar o Sol de volta aqui mais ou menos às 8h30. Vou fazer uma configuração agora aqui um pouquinho diferente, para a gente ver aqui numa hora específica do dia. Vamos colocar aqui durante um ano. Vou escolher uma hora específica aqui do dia, um quadro por dia. E aí eu vou colocar a hora que está mais crítica do sombreamento, que a gente já achou aqui como análise visual, que é 8h30, tá?
Então eu coloco aqui 8h30, dou um aplicar em OK. E agora então a gente tem a visualização exatamente do analema, né? Analema solar, todo o percurso que ele faz durante o ano, como se fosse eu tirando uma foto. Cada dia uma foto nesse mesmo horário e olhando como está a sombra, né? Então o Sol vai fazer esse caminho, ele vai chegar aqui, por exemplo, na extrema esquerda, na época de junho mais ou menos, e ele está nesse momento aí na época de janeiro, na extrema direita, né? Observe então que nesse momento, né, lá na época de janeiro, a sombra está causada aqui por essa torre 2 aqui, para a segunda torre, no lado esquerdo da minha coberta. E agora eu vou dar play aqui nessa animação para a gente ver quadro a quadro como é que se comporta, olha só, como é que se comporta a sombra, fique atento. Nessa época de maio, praticamente junho, aí nós não temos nem sombreamento, agora a partir de julho já temos de novo, causada pela outra torre, né? E outubro, veja que nós já não temos nenhum sombreamento, né? Nessa pior hora do dia, o Sol está mais ou menos bem no meio aqui das duas torres e não está causando nenhum impacto de sombreamento no meu cliente. Então tem uma época do ano aí que praticamente nós não temos que nos preocupar com isso. Olha que interessante. E aqui fica um alerta. Cuidado, se você é da área de energia solar, dependendo da época do ano, você vai num local, numa hora que você acha que vai ter sombra, chega lá não tem sombra. E aí você pensa, poxa, não tem sombra, então esquece, não vou me preocupar com nada disso. Você pode estar nesse momento aqui, ó, nessa figura, nesse quadro. Imagine que você foi visitar o cliente nesse dia, nesse horário, chegou lá e olhou, não tem sombra nenhuma, a sombra não chega nem perto da coberta. Ah, que bom então. Esquece esse negócio de sombra. Você está enganado, muito enganado, porque você está desconsiderando todo o período do ano. E sem uma ferramenta como essa, você não tem nem como saber. Por mais que você desconfie que pode ter sombra, como é que você vai quantificar? Como é que você vai ver? Como é que você vai fazer essa simulação? Então isso aqui é muito importante. Isso aqui diferencia quem trabalha com energia solar de forma séria, de forma técnica, de forma precisa, de quem não trabalha, de quem trabalha de qualquer jeito, de quem simplesmente é, como o pessoal chama, né, instalador de antena. Nada contra instalador de antena, mas isso simboliza o pessoal que faz qualquer coisa, faz outra coisa, e aí vai para o mercado de energia solar achando que é só jogar a placa no telhado, puxar cabo e ligar. Não é assim, gente. E o mercado tende a ficar com cada vez mais pessoas desse tipo, infelizmente. É uma realidade. O que é que você pode fazer? Você pode se diferenciar. Você pode mostrar qualidade nas coisas, nos projetos, nas análises que você faz. Entregar para o cliente análises como essa. Então você está se diferenciando pela qualidade, pela técnica. Cada vez mais o mercado de energia solar vai ter muito espaço para quem se diferencia dessa forma. Continuando então aqui o nosso estudo, olha, já passamos de volta lá para a época de janeiro e já vemos de novo a sombra ali na esquerda, né? Tirar um zoom aqui um pouquinho, colocar mais um pouquinho de zoom aqui para a gente ver bem mais de perto. Agora muita atenção na coberta, vou dar um zoom para ficar vendo bem de pertinho aqui a coberta. E vou dar play novamente, vamos ver de novo o comportamento da sombra. Agora sem nem ver direito em que época do ano está. Mas veja, eu tenho uma época aí sem sombreamento, ainda sem sombreamento, continuando ainda sem. Agora chega a sombra pelo lado direito, passa mais ou menos, olha, 2, 3 meses do lado direito, e agora sem sombra novamente, agora volta a ter mais um mês, 2 meses de sombreamento no lado esquerdo. Então são uns 3 meses de sombreamento na direita e uns 2 meses na esquerda. Como eu falei, essa é uma sombra temporária, né? Uma sombra parcial, que não vai causar danos às instalações, perigo às instalações, e causa sim perda de performance, perda de geração. Mas se você levar isso em consideração no seu dimensionamento, você não vai ter perda nenhuma. Você vai estar considerando as perdas. É igual às outras perdas. Perda por mismatch, perda por dissipação, perda nos inversores, perda nos cabos. Você não considera todas essas perdas e faz o dimensionamento mesmo assim? Agora a gente tem mais uma perda aqui, que é a perda por sombreamento. Mas agora a gente está levando isso em consideração lá para saber que radiação solar nós vamos usar no projeto. Quando a gente pega essa radiação ajustada, calculada, já está considerando essa perda do sombreamento. Já está fazendo o cálculo do sistema com base na realidade desse sombreamento que existe. Não estou dizendo aqui que não existe, não estou dizendo aqui que é para ignorar de jeito nenhum. Estou mostrando que existe, estou provando que existe e estou especificando, mensurando, calculando por exato quanto é o impacto dessa sombra. E pegando isso como premissa para o meu projeto e entregando um projeto de qualidade, mesmo assim. Um projeto que vai entregar a geração necessária e prometida para o cliente, mesmo tendo sombreamento parcial
durante uma certa época do ano. Agora vamos ver quanto, né? Chegou na segunda parte da análise, quero ver quanto vai ser o impacto dessa sombra, quanto vai ser a irradiação solar nessa superfície. Para isso, nós vamos usar aqui uma ferramenta do Revit. Deixa eu abrir de novo aqui essas abas, tirar o zoom aqui um pouquinho para a gente ver melhor aqui de novo o nosso projeto por completo. E vamos clicar aqui em Insight Solar. Ele abre aqui então uma caixinha para a gente fazer a análise solar. Então vamos usar essa ferramenta aqui e vamos descobrir qual é a irradiação solar devido a essa sombra. Vou escolher inicialmente qual é a superfície que eu quero fazer essa análise. Eu vou clicar aqui OK e vou diretamente selecionar aqui a minha coberta. Clico aqui para selecionar a minha coberta. Com ela selecionada, eu vou clicar aqui, confirmar a seleção e vamos então ver que já atualiza a área aqui, ó. Já tem 608 metros quadrados de área selecionada. Beleza? Essa é a minha superfície. Agora eu vou fazer mais algumas configurações aqui. Veja que ele me dá opções aqui de outras unidades. Eu escolho kWh por metro quadrado, que é exatamente o que me interessa. A irradiação solar que nós todos trabalhamos aqui. Irradiação solar, qual é a unidade? kWh por metro quadrado. Escolho aí essa unidade. Não mantenho o resto aqui das opções no padrão. Clico aqui em Update e ele já vai calcular para mim quanto é a irradiação. Confirmo aqui essa opção e agora espero ele carregar. E ele já calculou para mim aí, olha, já me deu exatamente quanto é a irradiação. Aqui a gente tem uma legenda, né, para mostrar quanto é que representa essa escala de cores aí da irradiação solar. Vou só desligar essas sombras aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. E agora a gente tem aí uma escala de cores. Vamos dar uma olhadinha aqui de perto nessa escala para você entender o resultado da análise. A gente tem aqui no topo 6 kWh por metro quadrado, que é a irradiação solar tradicional da nossa região aqui, a região onde esse cliente está inserido. A gente tem no meio, mais ou menos em cores verdes, a irradiação de 3 kWh por metro quadrado, já é uma irradiação muito baixa para a nossa região, 3. Seria praticamente alguma coisa que está o tempo todo na sombra, né? E ali na base da escala de cores, a gente tem aí a cor indo mais para o vermelho, roxo, né? Indo para quase 0 de irradiação. Na irradiação normal aqui na nossa região é de 5,5 a 6. Seria a cor amarela, representando aí um pouquinho indo para o verde, já quer dizer que é uma área afetada por sombreamento, com menos irradiação, ou seja, indo ali para 5,5, 5, né? Já mais ou menos no verde. Se você não quiser confiar aí na visual, né, na escala de cores visual, para você, não sei se é verde, não sei se é amarelo, e agora, o que é que a gente pode ver? Então veja que aqui a gente tem a grandeza exata que estamos procurando, 4,94 kWh por metro quadrado. Na irradiação cumulativa de todo o período que eu escolhi, a irradiação não é o 6, que é o tradicional, não é o 5,5, que também é o tradicional. Cai para 4,94 kWh por metro quadrado. Olha a exatidão dessa informação. Não é 3, que alguém pode chegar aí, ver que tem sombra e chutar uma irradiação lá embaixo, fazer um sistema muito maior do que o necessário, perder na concorrência por preço, porque colocou um sistema gigantesco, ou pior, não entregar a geração necessária para o cliente, né? Não conseguir entregar com base nos dados técnicos corretos. E aqui a gente tem concreto, 4,94. Esse é o número exato. Essa é a irradiação que você vai ter nesse cliente aí, devido ao sombreamento, devido à presença desses dois prédios que estão aí na frente do cliente. Então, o cliente que achava que não era capaz de gerar energia, na verdade, ele é capaz. O telhado dele só não tem a irradiação normal da região, que é 6, mas ele tem uma irradiação de 4,94. Podemos trabalhar com essa irradiação. Devemos. Ele vai gerar muita energia. Ele vai reduzir muito a conta de energia dele. Tudo que a gente precisou fazer foi a análise correta, ter a ferramenta correta, dominar a ferramenta e ter a estratégia certa. Veja o valor que você tem agregado aí nas suas propostas, nos seus orçamentos, nos seus negócios e nos seus projetos, por conta de uma ferramenta que é totalmente completa para esse método que eu ensino. Você viu aqui até agora, nesse estudo de caso, projeto interno, projeto de estação de recarga de veículo elétrico, projeto de subestação, temos projeto também de medição coletiva aqui nessa ferramenta e temos agora, além do sistema de energia solar, a modelagem, que eu vou já mostrar agora, temos as ferramentas de análise, de estudo de sombreamento. Você pode ser contratado para fazer só isso aqui que eu lhe mostrei.
fazer um estudo de sombreamento e entregar para o cliente a irradiação exata, para parceiros, por exemplo. Eu tenho alunos hoje que estão fazendo exatamente isso. Estão vendendo esse serviço especializado de fazer o estudo de sombreamento no Revit. Você pode ser um deles também muito em breve. Se for do seu interesse, clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e entra, se cadastra para você ser avisado sobre a futura turma do curso Projeto Elétrico. Não perca nenhuma oportunidade. Não perca tempo. O mercado de energia solar está voando, está crescendo, ainda vai crescer muito, mesmo com mudança de lei, não interessa, ainda vai crescer muito. E quem vai mais crescer é quem se diferencia pela técnica, pela qualidade, pelas ferramentas. E agora eu estou mostrando para você aqui, na minha opinião, a melhor ferramenta para quem trabalha com projetos elétricos, incluindo projetos fotovoltaicos. Então, com base nessa irradiação aí, nós vamos fazer então agora a modelagem da usina do cliente. Desse ponto em diante aqui eu tenho alguns caminhos diferentes a seguir. Cada um de vocês aí pode ter uma ideia de como conduziria esse assunto agora, desse ponto em diante, que nós temos a irradiação solar e uma área para projetar. Você pode pegar a irradiação, pegar a área disponível, escolher um módulo fotovoltaico, calcular a área do módulo, né? Saber o tamanho do módulo e ver quantos módulos cabem na superfície que você tem. Isso é um caminho. E claro, você respeitaria os espaços ideais ali de colocar os módulos aonde está amarelinho, né? Onde tem a melhor irradiação possível, que é esse 4,94 kWh. Ou então, o caminho que eu vou fazer agora, eu vou já pegar os módulos fotovoltaicos que eu tenho modelado aqui, que eu já tenho dentro da minha ferramenta, e vou colocar na superfície e vou ver quantos módulos vou conseguir colocar com base na quantidade de módulos e na irradiação. A gente vai fazer a conta aqui e saber quanto de geração nós vamos ter aí com esse cliente. Vou fechar aqui essa minha análise de sombreamento, tirar o zoom aqui um pouquinho. Vamos voltar para o nosso projeto então e vamos pensar na modelagem da usina e ver quanto de potência vamos conseguir colocar aí, respeitando essa área aqui, por exemplo, que eu não vou colocar, né? Respeitando as áreas mais ideais para colocar os módulos fotovoltaicos, com base no nosso análise de sombreamento. Vou trazer o sol aqui de novo para um local onde a gente consegue ver o sombreamento propriamente dito, né? Ligar de novo aqui as sombras, para a gente ver de novo aí o impacto dessas torres, né, no nosso sistema. Tem uma visualização aqui que eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar agora também. Quando a gente está vendo aí o ano inteiro, né, a gente pode tirar o zoom aqui para ficar mais claro. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Quando eu clico e seguro aqui no sol, ele vai mostrar para mim todo o caminho durante o ano inteiro, toda a região que o sol percorre ao longo de um ano. Dá uma olhada aqui como fica essa visualização. Olha só que interessante. Todo o espectro, digamos assim, da irradiação, do caminho do sol, no meu cliente, ele mostra em uma única visão. É bem interessante a gente mostrar isso aí para o cliente. Você poderia, por exemplo, tirar um print dessa imagem, fazer uma exportação de um vídeo, que é uma opção também do programa, e mostrar para o seu cliente, provando. Olha o nível de estudo, de qualidade que você consegue mostrar para o cliente para provar que sim, é possível gerar energia no seu local aí, cliente, no seu telhado. Diferente do que você pensava que não podia, pode sim. É muita qualidade, é muito argumento técnico que você tem para pegar os seus futuros negócios aí e aumentar o número de negócios que você tem, número de projetos. Posso pegar aqui o sol também e arrastar lá para o outro lado, colocando na outra época do ano, né? Saindo de junho, levando lá para dezembro, janeiro. Veja que já fica um pouquinho diferente também a visualização. Vou mudar para outro horário aqui, por exemplo. Cada local que eu coloco o sol aqui, ele vai mudando aí o gradiente de cores dessa imagem, né? Dessa representação do caminho do sol durante um ano. É bem legal, gente. É bem bonito, né? Prepara o print aí, ó, e visualize aí, mentalize que você também é capaz de gerar estudo de sombreamento como esse. Você é capaz. Eu acabei de fazer isso aqui em questão de minutos. Você viu aqui, está acompanhando comigo, questão de 2, 3 aulas, todos os recursos disponíveis. E olha que cada aula tem menos de 1 hora praticamente aqui, né? É muita coisa impactante, tecnicamente bem profundo. Com o auxílio de uma ferramenta fica muito e muito mais fácil, como você está vendo aqui comigo. Você tem condição e você vai aprender tudo isso aqui junto comigo e junto com centenas de engenheiros e eletrotécnicos que também já estão dominando isso, já estão aprendendo, já estão praticando isso aqui nos seus projetos. Vou girar um pouquinho aqui a visualização para a gente mudar aqui o nosso ângulo.
Olha só, se você quiser ver, por exemplo, do lado de direita para a esquerda, né? O sol nascendo na direita e se pondo na esquerda, muda totalmente a visualização aqui do cliente, do seu projeto, incluindo até a escala de cores, mostrando tecnicamente aí a irradiação calculada por exato na coberta do nosso cliente. Ok, vou tirar o zoom então um pouquinho aqui. Vamos voltar para o nosso projeto. Vamos fazer a nossa modelagem que eu estava falando para vocês. Colocar aqui, descobrir quanto de módulos fotovoltaicos a gente vai conseguir fazer aqui no espaço que nós temos disponível. Vou desligar aqui esse caminho do sol, tirar sombras também. Deixa eu girar um pouquinho de volta aqui para a gente continuar vendo na orientação que a gente já estava acostumado a ver. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar de volta as janelas aqui para a gente poder usar algumas ferramentas. Colocar aqui em View, janelas. Agora eu venho aqui em Sistemas, Elétrica. Vamos escolher aqui um equipamento. Já vou procurar aqui nas minhas famílias. Eu já tenho pronto aqui, vou procurar os módulos fotovoltaicos. Só pesquisar aqui por fotovoltaico, já encontro aqui os painéis. Esse aqui é um conjunto de 4 painéis já, tá? Na vista 3D mesmo eu já posso girar o painel aqui e colocar diretamente na superfície. Vou colocar aqui uma na extremidade e outro aqui, olha, respeitando o afastamento que eu falei para vocês. Não vou colocar perto aqui do reservatório de água, porque eu já vi no meu estudo de sombreamento que não é legal. Já vou colocar na zona amarela, tá vendo? Separando um pouquinho aqui, afastando desse ponto mais para a direita, para entrar na zonazinha amarela aqui, que é a zona de ótima irradiação. Vou girar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Olha só. Vou colocar aqui, olhando aqui por esse outro lado. Vamos para uma visualização de planta baixa mesmo, vendo tudo de cima aqui. Vai ficar mais fácil de colocar à disposição desses módulos, tá? Vou clicar nele aqui, criar uma cópia. Venho aqui no menu. Clico no comando de copiar. Múltiplos e vamos colocar várias cópias desses módulos, tá? Eu vou abrir aqui logo um espaçamento. Clico aqui, vou mover um pouquinho mais aqui para deixar um espaço de manutenção, provavelmente, né? Dá para colocar mais aqui para cima um pouco. Ok, agora eu vou selecionar as duas. Ok, vou clicar na origem e vou copiar algumas vezes aqui. Vamos ver até onde eu consigo colocar aqui de módulos fotovoltaicos dessa superfície. Ok, vou parar por aqui. Vamos colocar agora na próxima, no outro lado aqui da nossa coberta. Vou copiar também. Ok. Dá para colocar pelo menos mais uma aqui. Tranquilo, ok. Beleza, gente. Vamos ver agora quantos módulos fotovoltaicos nós temos aqui. Ó. Não vale a pena colocar nessa outra região, porque eu vou entrar nessa área de radiação aqui menor, né? Não quero. Vou aproveitar a área ótima de radiação, aqueles 4.94 que a gente viu no nosso estudo de sombreamento. Deixa eu mudar a visualização um pouquinho aqui agora. Volta para a visualização que a gente tem já de padrão. Vou afastar um pouquinho aqui essa escala de cores aqui da irradiação. Ok? E estou preparando aqui a imagem que a gente vai mostrar para o nosso cliente, tá? Apresentar o nosso projeto já dessa forma. Olha que incrível a gente vai apresentar a vista para o nosso cliente aí, o sistema dele, já modelado no empreendimento dele, na coberta dele, com o estudo de radiação solar, o estudo de sombreamento em radiação solar, pronto para ele ficar plenamente convencido de que sim, ele é capaz de gerar energia e se beneficiar muito da energia fotovoltaica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, agora vamos contar de baixo. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 35
porém é 35 vezes 4. Então vamos fazer a continha junto comigo aí. 35 vezes 4 são 140 módulos fotovoltaicos à disposição aí do nosso cliente. Se a gente escolher, por exemplo, a potência de 500 watts para cada painel, nós vamos ter aí 70 kW pico CC, na parte CC. 70 kW pico. Ora, o nosso cliente, a gente já falou na parte 2 desse estudo de caso, que colocou uma subestação de 112,5. Então ele poderia, por exemplo, colocar um inversor de 60 kW, perfeito para ele se manter como optante B, respeitando aí, por exemplo, os limites da microgeração. Então ele ficaria com 70 kW pico na parte CC, 60 kW de inversor, poderia ser 2 inversores de 30, por exemplo, né? Ou poderia ser um inversor de 60 também, e ele ficaria com a subestação, um transformador de 112,5, sendo assim, podendo sim ser enquadrado como optante B. Se você me acompanha, já tem visto as outras aulas que eu fiz aqui, você já está sabendo que é muito vantajoso esse cliente ficar como optante B. A gente já fez várias vezes, várias aulas aqui, análise de viabilidade financeira, onde eu mostro para você o que é mais viável. Qual é a opção mais viável para o cliente estar no grupo B ou no grupo A? Ou então, se ele vai ter geração fotovoltaica, qual é a solução mais viável? Será que é grupo B, gerar no grupo B ou gerar no grupo A? Nesse caso aqui, o nosso cliente, lembra que a gente fez a análise de viabilidade financeira para a subestação? Pois bem, agora a gente pode fazer análise de viabilidade financeira no sistema fotovoltaico. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha planilha de novo. Lembrando que essa planilha aqui é uma ferramenta incrível, calcula tudo de forma automática para a gente, faz todas as análises de viabilidade financeira para grupo A, para grupo B, para instalar geração fotovoltaica, para colocar subestação, para migração do grupo B para o grupo A, tudo por completo. Porém, essa ferramenta foi desenvolvida ao longo de muitos anos trabalhando no mercado de projetos elétricos e hoje ela está disponível apenas para alunos do curso Projeto Elétrico. Mais uma vez, você precisa entrar nesse grupo de empreendedores ao longo de todo o Brasil, engenheiros, eletrotécnicos, que estão aprendendo esse método do CPE, do curso Projeto Elétrico, de explorar por completo o mercado de projetos, com tipos de projetos específicos, né, que são os mais demandados do mercado hoje, incluindo toda a estratégia de empreendedorismo, estratégia comercial e estratégia de viabilidade financeira. Isso aqui é uma ferramenta de fechar negócios. Eu vou mostrar para você como é que você fecha mais negócios apresentando a viabilidade financeira das opções de seus projetos. Não é só forçar o cliente a fechar um projeto, não. Você vai vender muito mais quando você mostra os números, mostra os impactos, tá? Nesse caso aqui, a gente já está com o consumo dele aqui atualizado, considerando os veículos elétricos. Acompanha aí o estudo de caso. Se você não viu, está na descrição desse vídeo aqui, a parte 1 e a parte 2, para você entender por completo aqui todo esse caso que a gente está analisando, tá? Isso aqui já é a parte 3. Então, esse consumo já é o previsto com a instalação dos carregadores de veículos elétricos. Então, com esse consumo aqui, nessa realidade do cliente, colocando uma subestação, migrando para o grupo A, como a gente viu, ele iria migrar para o grupo A na tarifa azul, porque a verde está aqui como inviável. Na tarifa azul está aqui como viável, beleza. Porém, o que pode acontecer? Ele pode colocar a geração fotovoltaica. Então vamos colocar aqui que ele vai colocar, nas premissas financeiras, a gente vai colocar 60 kW de geração na parte de CA, né? 60 kW de inversor de geração. Nesse cenário que ele coloca a geração fotovoltaica, onde é melhor ele ter geração fotovoltaica? Ficando no grupo A, tarifa azul, ou fazendo a opção de ser tarifado do grupo B, o B optante? Eu te respondo em 2 cliques. Primeiro clique, cenário na modalidade azul. Grupo A, colocando geração fotovoltaica, mesmo sendo 60 kW, ele não gera o suficiente para se pagar. Por quê? Porque tem demanda. Então não fica viável no cenário da tarifa azul, ou seja, colocar geração fotovoltaica e permanecer no grupo A. Nesse cliente específico aqui não vale a pena. Nem na hora sazonal verde piorou, né? Então, a opção é ele estar no grupo B. Clico aqui, ó, segundo clique, hein? Cliquei e a gente vê a viabilidade financeira do sistema fotovoltaico nesse cliente estando no grupo B, ou seja, com subestação de 112,5, porém sendo optante B, tendo 60 kW de inversor gerando energia.
Olha que incrível esse projeto, gente. Olha que incrível esse projeto financeiro. Ó. O payback totalmente calculado aqui em 2,88 anos. Um investimento 5,31 vezes melhor do que a Bolsa de Valores, que é o caso desse cliente, hein? Esse cliente ele é investidor na Bolsa. Ele tem ações aí na Bolsa brasileira e ele, olhando isso aqui, não tem jeito, ele vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu vou ter um retorno 5 vezes maior se eu tirar o dinheiro da Bolsa e colocar aqui nesse sistema fotovoltaico que você está propondo, Marcelo. É isso mesmo? É isso mesmo. E está aqui os números. Para você ver, está aqui os números. Em um clique. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é impressionante. É incrível. E eu estou disponibilizando tudo isso para vocês aqui. Toda essa ferramenta, as análises de sombreamento, as viabilidades financeiras, a estratégia. Por quê? Porque eu quero ajudar meus colegas engenheiros eletricistas e eletrotécnicos a explorar bem o mercado de projetos elétricos, a triplicar sua renda com projetos elétricos, fazer valer a sua atribuição técnica de verdade, fazer valer a pena tudo que você sofreu lá na faculdade, no curso técnico. Eu estou ajudando pessoas a empreenderem nessa área de elétrica. Por isso, eu compartilho tudo. Tudo que você está vendo aqui é um pedacinho do que tem pronto para você lá dentro do curso Projeto Elétrico. Então, fique tranquilo. Se você é recém-formado, se você acabou de se formar, se você ainda está até estudando na faculdade ou no curso técnico, se você já está fora da área há muito tempo, não tem problema. Eu já ajudei pessoas de todas essas formas, em todas essas circunstâncias, a sair do zero e a montar o seu negócio de engenharia elétrica, de projetos elétricos, de energia solar fotovoltaica, de carros elétricos, tudo junto de preferência, e conseguir obter resultados incríveis, mudar realmente a sua vida, a forma que você trabalha, a forma que você encara as suas atribuições técnicas, né? E o principal, ter resultado não só financeiro, mas também na sua vida, na sua saúde, ter tempo livre para cuidar da sua família, da sua saúde, que é o que mais importa, tá? Eu acredito realmente no impacto que essas informações, essas ferramentas, esse conhecimento tem de mudar a vida dessas pessoas. E é isso que move o meu trabalho. Por isso que eu estou ensinando e disponibilizando tudo isso aqui para os meus alunos, tá? Então, beleza. Convencemos o cliente tanto pelo lado financeiro, na potência certa, na modalidade certa, que no caso aqui é optante B. E por fim também colocamos aqui a modelagem, tanto o estudo de sombreamento, a modelagem, mostrando como vai ficar aí o sistema fotovoltaico desse cliente. E não para por aí não, eu ainda posso pegar aqui a planta baixa, colocar os meus equipamentos se eu quiser, modelar mais detalhada essa usina, né? Posso inserir aqui, por exemplo, ó, vou inserir aqui para vocês verem, só uma demonstração. Vou inserir aqui a String Box CC, rapidinho aqui junto com vocês, colocar aqui a String Box e vou colocar também um inversor aqui de frequência para vocês verem como é que a gente modelaria, continuaria a modelagem dessa usina para ficar mais detalhada, se você desejar detalhar mais, né, para apresentar para o seu cliente ou para fazer seu projeto. Dá uma olhada aqui na vista 3D como é que vai ficar. Olha a qualidade desses equipamentos aqui modelados, gente. Temos o módulo fotovoltaico, temos aqui ó, o inversor. Vou chegar bem pertinho aqui para você ver aqui a qualidade dessa modelagem. Olha só. Dá uma olhada nessa string box aqui, gente. Bem de pertinho. Esse nível de modelagem, de projeto, de modelagem, eu vou ensinar você a fazer também. Eu vou ensinar você a criar famílias como essa que você está vendo na tela. Se você quiser criar do jeito que você quiser, eu vou ensinar você como é que cria. Outra opção de trabalho, de serviço que você vai ter para oferecer para os seus clientes é a modelagem de famílias. É outra atividade que eu tenho alunos também já ganhando dinheiro e muito com essa atividade. A nova engenharia, a nova forma de pensar a engenharia elétrica, essa ferramenta, o novo mercado da engenharia elétrica demanda profissionais como esse, que sabem fazer isso que você está vendo na tela. E eu vou ensinar você a fazer isso. Basta você querer embarcar junto comigo aqui, junto com os alunos da família do curso Projeto Elétrico, a família CPE. Isso aí é só mais um recurso que você vai aprender aqui conosco, tá? Dá uma olhada, por exemplo, aqui na qualidade do inversor de frequência, né, que a gente pode modelar várias e várias famílias, vários fabricantes diferentes, vários modelos diferentes. O céu é o limite para você saber e para você fazer as modelagens que você quiser. Tá bom, gente? Então, vou parar de ficar olhando aqui para essa modelagem, porque senão a gente fica o dia todo aqui, a gente fica a noite toda aqui olhando e babando em cima desse projeto, tá? Tira o print aí
E imagina que você manda então essa imagem para o seu cliente, mostrando tudo que você é capaz de fazer, o benefício da empresa dele, do negócio dele, para ele também ter economia e ganhos com a energia solar, com os carregadores de veículos elétricos, atraindo mais clientes para o negócio dele, né, já que agora ele tem essa comodidade para os seus clientes, subestação, a geração fotovoltaica, enfim, é incrível. Espero que você tenha gostado aqui dessa ferramenta e você tenha agora conhecido um pouco mais sobre a capacidade do Revit de atuar, de passear aí, realmente de dar uma lavada em todas as outras ferramentas que você puder imaginar. Não tem nada igual. Espero que você tenha visto com seus próprios olhos e que agora esteja convencido. Não existe nada igual no mercado de elétrica, no mercado de projetos elétricos. Não existe nada igual a essa ferramenta aqui, gente. Principalmente quando você entra aqui no nosso treinamento e recebe todos esses recursos, templates, famílias, conhecimento, aí você se torna imparável. Né? Eu vou começar a chamar os meus alunos dos imparáveis da elétrica. Não tem para ninguém. É por isso que a gente não se incomoda com a concorrência, porque quem se diferencia dessa forma, quem tem essa qualidade de projeto, não se preocupa com a concorrência. Nem sequer sente a concorrência, porque tem método, tem estratégia, tem conhecimento e tem ferramenta, e é isso tudo que eu quero que você também tenha. Então não se esqueça, basta se inscrever no link na descrição desse vídeo aqui e aguardar a abertura de uma das novas turmas do CPE. Eu vou estar lá de braços abertos para lhe ensinar tudo isso, e a família CPE também vai estar lá para lhe dar todo o suporte necessário para você também ser um projetista avançado, fazer projetos como esses que você viu aqui nesse estudo de caso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado então dessa série especial. Fizemos 3 aulas, 3 partes de uma grande análise, um grande estudo de caso de um cliente comercial que precisava instalar estações de recarga de veículos elétricos. Acabamos fazendo um projeto de subestação e fizemos também um projeto de geração fotovoltaica. 3 tipos de projetos em um único cliente, uma única situação. É uma aplicação detalhada, é uma aplicação mais do que prática do nosso método. E olha que ainda tem outros tipos de projetos dentro do nosso método. Tem outros casos que vocês poderiam pensar junto conosco aqui. Esse foi apenas uma pequena demonstração do poder dessa metodologia que nós estamos compartilhando aí com mais de 1.500 pessoas ao redor de todo o Brasil, e é por isso que tantas pessoas estão tendo resultados incríveis, estão empreendendo com projetos, abrindo sua empresa, estão triplicando a sua renda com projeto elétrico, alguns têm até mais retorno do que isso, alguns conseguem alcançar o sonho de finalmente trabalhar somente com a sua empresa, somente com o seu negócio de projetos. Isso é incrível, porque também foi o meu sonho conseguir fazer isso. E hoje eu estou ajudando pessoas, meus colegas, a alcançarem o mesmo objetivo. Bom, eu quero agora que você deixe aqui embaixo o seu comentário. Depois desses 3 vídeos, dessas 3 aulas completas que você viu, esse estudo de caso, com todas as aplicações, com todo o conhecimento técnico, com todas as análises e principalmente com o uso dessa ferramenta, o que você achou? Você entende que essa metodologia é diferente? Você entende que essa ferramenta, a forma que nós usamos com todos os recursos, que são exclusivos inclusive do CPE, as famílias, as análises, isso é exclusivo do nosso treinamento. Você entende que isso é totalmente diferente de qualquer coisa que você pode procurar aí na internet? O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês conseguem enxergar por que esse método é tão eficiente para quem quer de verdade empreender e ter renda de verdade com projetos elétricos. Eu estou ansioso para ouvir o feedback de vocês. Eu preciso da sua ajuda. Deixa o feedback aí que vai nos ajudar muito aqui para saber se estamos indo no caminho certo. Se você quiser participar de uma das novas turmas do CPE, curso Projeto Elétrico, já sabe, né? Basta clicar aqui no link, o primeiro link vai te levar a um cadastro. E você vai poder se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e ser avisado sobre a abertura da próxima turma do CPE. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal, nessas 3 aulas. Obrigado pelo feedback de todos vocês. Eu estou lendo um por um e respondendo um por um. Um grande abraço e até a próxima aula do Projeto Elétrico na Prática.